Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez, para não fugir do nosso roteiro, mais um fundo imobiliário que está passando por emissão, mais um fundo de papel muito interessante para o nosso estudo, não é um high yield, então para aqueles que gostam de uma pegada mais moderada, middle risk, né, risco médio, está aqui um baita fundo imobiliário para se estudar. A gente vai falar um pouco sobre a estratégia, lá não vamos se aprofundar muito, já temos vídeo aqui no canal sobre, mas vamos falar sobre estratégia, vamos falar sobre alocação, vamos falar sobre o momento dele na bolsa e, é óbvio, vamos dar as informações da emissão que se inicia hoje, tá bom? O período de preferência se inicia hoje, dia 26 de abril. Beleza? Então, já peço antecipadamente, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito, né? Contribui muito que o nosso trabalho alcance mais pessoas que talvez também estejam precisando desse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Algumas informações básicas sobre o fundo VGIP11, tá bom? Um fundo gerido pela Valora, uma baita gestora de investimentos. A gente já cansou de falar aqui também sobre o VGHF11, então realmente ela tem alguns fundos bastante interessantes e o VGIP não é diferente, tá bom? Ele é um fundo bem legal da casa aí de recebíveis imobiliários, middle risk, né? Vamos lá, taxa de administração e gestão 1% sobre o PL do fundo, tá bom? Taxa de escrituração 0,05 e taxa de performance 20% sobre o que excedeu o IPCA, mais a média do yield anual do IMAB 5, tá? Que é lá os títulos públicos atrelados ao IPCA. Então ela tem uma taxa de performance, a gente já comenta aqui no canal várias vezes que a gente não é fã de taxa de performance, mas a partir do momento que o fundo encontra um benchmark legal, né, que é o IPCA aqui, que tem performado muito bem, e se realmente o fundo performar ao passo que seja justo que se pague essa taxa de performance, a gente não vê problema, tá? É ruim aquela taxa de performance que é facilmente batida. Aí é um gasto muito excessivo a mais, tá bom? Mas nesse caso é em linha aí com o que é praticado no mercado. Um fundo ele é basicamente de ativos alvos recebíveis imobiliários, tá? Certificados de recebíveis imobiliários, e a gente vai ver no decorrer do vídeo que é bem isso que o fundo está alocado. Bom, o fundo encerrou o mês de março aí com 98% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, tá? Distribuídos em 40 diferentes operações. Isso nos dá uma diversificação bastante legal, tá? Já é um fundo que tem uma lâmina de certificado de recebíveis imobiliários bem ampla. Isso nos dá uma segurança melhor, além das estruturações, das garantias, das indexações que a gente vai ver um pouco mais para baixo, tá? Aqui tem um pouco das informações. O fundo comprou lá as operações que estavam compromissadas, indexadas ao IPCA, vendeu alguns fundos em CDI também para ter esse caixa e honrar com essa compra desses CRIs de IPCA. O fundo distribuiu 1,40 por cota, tá? Então, basicamente é um middle risk, né, que pagou igual ao HCTR11, que é um high yield. Então, é um fundo que tem performado muito bem, tá, gente? E a gente vai falar sobre isso no decorrer do vídeo. Agora, mais aqui para baixo, eu queria mostrar para vocês, de fato, o que o fundo ele está apto, o que é de estratégia do fundo, que é muito interessante a gente saber. Primeiro, as receitas basicamente vêm de certificados de recebíveis imobiliários, esse é o ativo-alvo, seja por juros, seja por correção monetária, né, que na maioria das vezes é até o que deixa a gente mal acostumado. O IPCA varia positivamente, vem uma correção monetária mais gorda. CDI varia, a Selic sobe, CDI varia positivamente, vem uma correção monetária mais gorda. Então é isso que os fundos de papéis têm bastante de gordurinha para a gente, conforme os indexadores vão performando, e também as negociações com os CRIs, né? A venda ou compra de algum certificado de recebíveis imobiliários. Basicamente é daí que vem a receita do fundo. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Primeiro, tá? A lâmina aqui de certificado de recebíveis imobiliários, 40 operações, tá? O que chama atenção também é que basicamente a maior participação, esse CRI da Tecnisa aqui, 8% do PL, então já tem 40, já está bem diversificado, o máximo de exposição é 8% do PL, e isso deixa a gente tranquilo, ao passo que a gente começa a imaginar também e a ver estruturações, durations, vencimentos, cupom, né, taxa média de aquisição, que a gente considera uma taxa de aquisição média, tá?
Então a gente consegue ver que o fundo realmente ele vai se alinhando com aquela estratégia middle risk, por mais que ele esteja performando muito bem, tá bom? Vamos lá um pouco mais aqui para baixo. Ó, o fundo hoje ele está alocado 98,8% em CRI, a gente já falou isso lá para vocês, tá? 92% desses CRIs, eles têm indexação IPCA, então o fundo ele é voltado especificamente, quase que de maneira total, para a inflação de fato, para IPCA, que a gente está vendo aí gasolina nas alturas, energia elétrica, dólar voltou a subir também agora, então a gente tem um IPCA aí nos últimos 12 meses de mais de 11%, que reflete nos fundos de papéis de muito indexado ao IPCA, que é o que eu falei. Correção monetária é uma parcela da receita que você recebe. Então o IPCA varia, o fundo vai te entregar aí depois de 2, 3 meses de atraso essa correção monetária do IPCA. Então é por isso que eles entregam muito bem. Tá? Outros 6,9% CDI e 1,1% IGPM. Tá? Então o fundo aí bem alocado em IPCA. Outros pontos interessantes, o fundo ele sempre visa fazer ofertas 476, tá? Ofertas restritas, essa que está aí no mercado é também uma oferta restrita apenas para cotista, que basicamente dá valor aos já cotistas, né? Aqui um pouco das operações residencial, que não é um segmento muito complexo, assumindo aqui a liderança, totalidade 54,2%, buy to sell, shopping também com 20%, então mostra aí uma segmentação nada muito complexa, né? Fugindo bastante de loteamento, multipropriedade, que a gente está mais acostumado em fundos high yield. Vamos lá, aqui pontos interessantes que a Valora mostra pra gente, tá? 31% dos CRIs ela mostra que são de ratings internacional. O que significa isso? Ó, são considerados ativos com rating internacional aqueles cuja emissão, o devedor locatário, possuem classificação de risco local superior a A. Então, é como se fosse classificação de campeonato brasileiro, gente. O time que está na Série A é um time muito bom. O time que está na Série C está passando por problemas. Então, um rating A é um certificado de recebível imobiliário, é uma dívida com uma qualidade legal, com uma indexação legal, com uma taxa média legal, com estruturações, garantias legais, é um risco de crédito menor. Então, espera-se um retorno menor também desse risco de crédito menor, né? Se tem menos risco, tem menos retorno que se espera também dele. Mas é muito legal que o fundo ele mostre isso pra gente de maneira bem clara, né? Outro ponto aqui é que o índice LTV, Loan to Value, gente, que basicamente compreende o saldo devedor do CRI em relação ao valor do imóvel e garantia, blá, blá, blá. O que é isso? Vamos supor, um Loan to Value de 50% quer dizer que a cada 50 reais de dívida existe 100 reais em garantia. Então, tu concorda comigo que um loan to value de 60% é pior, é mais arriscado. Por quê? Porque precisa de 60 reais de dívida para os mesmos 100 reais em garantia. Então, quanto menor, melhor o loan to value. Vamos supor um loan to value de 30%. Então, quer dizer que a cada 30 reais já temos 100 reais em garantia. Então, a grosso modo, para você entender isso. Então, olha só, todas as operações do fundo que não possuem imóveis em garantias ou tem LTV maior que 75%, possuam rating no mínimo A. Então, tá, beleza, não tem imóveis em garantia, tem LTV muito alto, mas o fundo mostra aqui que tem o rating A, então tem o risco de crédito menor, então ele tem esse equilíbrio. A gente consegue ver aqui que temos 21% dos LTVs do fundo, 60% a 70%, 31% abaixo de 50%. Então a gente consegue ver que de 60% a 70% para baixo, o que é considerado no mercado um loan to value considerado saudável, é basicamente mais do que 70% quase é majoritário, né? 60%, 70% do fundo tem esses LTVs, né? Loan to value, que basicamente quanto menor, melhor. Então é legal que o fundo mostre isso também, tá? Basicamente, aqui a gente já viu, taxa média de aquisição 7,5%, não é alto, não é baixo, é um mid-risk, tá? A gente já vê IPCA mais 10%, IPCA mais 12%, como no HCTR, esses fundos que são mais high yield, e IGPM 7% e CDI 4,5%. Então, a gente consegue entender bem qual é a estratégia do fundo. Qual é a estratégia do fundo? Alocar
em certificados de recebíveis imobiliários, mais indexados no IPCA, com boas garantias, que trazem um retorno bom para o cotista, mas que também não precisam assumir tanto risco. Eles fazem isso de maneira bem equilibrada e aqui mais para baixo a gente consegue ver cada CRI, cada certificado de maneira individual, tá? Passamos rápido, até foi bem denso, né? Prolongamos um pouco aqui, para agora a gente falar sobre emissão. Antes de falar da emissão, vamos ver o preço. Tá? Vamos ver o preço do fundo no mercado. O preço hoje está sendo negociado a R$ 99,00, R$ 100,00. Pode haver flutuação enquanto eu lanço esse vídeo para vocês, porque o mercado vai estar aberto, né? Normal. O fundo contém um DI, um Dividend Yield, não um retorno anualizado nos últimos 12 meses, de 14,76%, então aí, ó, entregando mais que a Selic, para aqueles que acham que é impossível. O fundo tem um bom retorno, tá, sendo que ele não assume tanto risco quanto alguns fundos que a gente vê no mercado. Então é uma boa opção sim para você que quer incorporar um fundo desse perfil. Tá? Lembrando que não é recomendação de compra, mas é um bom fundo para se estudar, pelo menos para entender, ler relatório gerencial. O PVP de 1,03, então está 3% acima do valor patrimonial, 3% de ágio, o que a gente não considera algo extremamente caro em fundos de papéis, porque eles realmente entregam muito bem, mas a gente sempre fica de olho em não comprar com muito ágio, porque o fundo já entrega a correção monetária todo mês, o fundo já entrega a inflação todo mês, e no longo prazo a gente sabe que comprar fundo de papéis com ágio é correr riscos desnecessários, porque eles sempre convergem, eles sempre voltam para o VP. Tá? Então eles sempre vão ficar aí 0,97, 1,03, então sempre comprar nessa faixa, tá? Salvo algumas exceções para participar de emissões e coisas do tipo. Mas esse é o momento do fundo, entregou 1,040, o que representa 1,38% ao mês, tá? É bastante alto esse retorno para o que o fundo tem como estratégia, então o fundo está num bom momento. E agora a gente vai falar sobre emissão. A gente já falamos muita coisa aqui do fundo imobiliário. A emissão, de novo, é uma emissão restrita, porque o fundo tem esse perfil, isso é muito legal, só cotistas participam, oferta 476, é a 7ª emissão do fundo, tá? Uma emissão a R$ 96,41. Qual que é o preço dele hoje? R$ 100,99. Então existe basicamente uma diferença. Aqui está o documento, tá, gente, da emissão. Eu vou deixar aqui para vocês no vídeo, mas aqui é mais fácil na Suno Analítica para ficar mais organizado. Ele está 96,41 para participar da emissão. Então você tem uma diferença de R$ 4,00 basicamente, R$ 3,00. Então, por enquanto, se você é cotista, se você já estudou o fundo, se você quer aumentar a sua participação, talvez faça sentido participar, porque ainda há essa diferença de mercado e preço de subscrição. Legal, ponto positivo. Beleza, mas como eu vou saber se eu tenho direito de participar? Você tinha que ser cotista até dia 22/4, tá bom? Então, basicamente, salvo engano, sexta-feira passada. Se você dormiu cotista de sexta para segunda-feira, dia 22/4, aí você tem direito a participar dessa emissão a partir de hoje, dia 26/4, até dia 6 de maio. Como que eu faço para participar? Você vai lá, dependendo da sua corretora, aba de ofertas públicas, subscrição, mas você sinaliza para a corretora que você quer participar. Qual que é a proporção? 28,58. Tá? Como assim proporção, meninos? Vamos supor que você tenha, do dia 22/4, você tenha 10 cotas. Né? Você tem 10 cotas do VGIP11. Pega os 10, multiplica por 0,28, vai dar 2,8. Não tem como comprar 2,8 cotas, você sempre arredonda para baixo. Então você vai ter direito, a partir de hoje, até do dia 6/5, a comprar a R$ 96,41, 2 cotas nessa emissão. Tá bom? Ah, tenho 20, então pega os 20, multiplica por 0,28, aí você vai ter direito aí a, não sei, 4, 5 cotas, sempre arredondando para baixo. Tá? Depois vai ter período de sobras, a gente não tem como saber a proporção de sobras ainda, porque tem que ver qual que vai ser a adesão do pessoal, se vai todo mundo participar, se vai sobrar muito, mas quando sobrar e quando tiver a proporção de sobras, você pega a porcentagem e multiplica pela quantidade que você exerceu. Não é relacionado àqueles 10 que você tinha no início. Você pega a proporção de sobras e multiplica pelos 2 que você comprou na emissão, por exemplo, no direito de preferência. Aí vai dar quantas cotas você tem direito no período de sobras. Tá bom? Aqui tá as informações, tá bom? Essa emissão, por enquanto,
Faz sentido no quesito preço, tá, gente? Sem dizer de maneira qualitativa, mas no quesito preço ainda tem uma diferença de 3, 4 reais. É legal esperar até mais próximo desse dia 6, né? Dia 5, dia 4, dia 6 mesmo, a depender do horário aí, até umas 3, 4 horas da tarde, para ver se essa diferença de 96,41 e R$ 100 do preço a mercado vai se manter para você participar dessa emissão, tá bom? Muito conteúdo nesse vídeo de hoje, eu gostei do que vi nesse relatório gerencial do VGIP11, lembrando que não é recomendação, mas é um bom fundo para estudar e aí aprimorar os seus olhos no mercado de fundos imobiliários, tá bom? Lembrando, deixe o seu like aqui embaixo, dê sugestões de novos vídeos, se inscreva no canal, ative as notificações, que vem muita coisa legal por aí ainda, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.